Amigos queridos, quanta luz em nossas vidas, nesta manhã radiosa que chega nos convidando a renovações constantes. Quanto sentimos, Senhor, a vossa presença em nossas vidas, manifestado em todos aqueles que vierem ter conosco para socorrer a nossa indigência espiritual. Mestre amado, que as infinitas bênçãos do seu amor envolvam a toda a humanidade da Terra, para que nos sintamos encorajados a cada dia mais a vencermos a nós mesmos, a deixarmos as nossas iniquidades num passado distante e construirmos obras felizes nos sentimentos do bem e da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que tenhamos olhos de ver a feliz oportunidade que a vida nos oferece, neste convite a transformações íntimas e à regeneração de nós mesmos. Quantas bênçãos nos aguardam neste caminho por ora palmilhado por todos nós. Que as equipes socorristas, arregimentadas pelo seu amor na terra, possam estar com todos aqueles que clamam misericórdia, Senhor. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, aos quais queremos nos entregar docilmente, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos entrando nas reflexões sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Vamos refletir hoje sobre o que Jesus trouxe como sendo a vida futura. Quando Jesus disse ao mundo, "O meu reino não é deste mundo", por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem na terra, diz o Evangelho. E também acrescenta que esta máxima, "meu reino não é deste mundo", que faz referência à vida futura, deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus quando nós questionamos: "Mas eu preciso passar por isso? Qual o motivo dos meus sofrimentos? Eu tenho necessidade de viver essa dor?" E muitas vezes não encontramos a resposta por ainda não sedimentarmos em nós o que é a vida futura do Espírito. Então, quando Jesus disse, "O meu reino não é deste mundo", ele estava dizendo de que reino? Do reino de Deus. Jesus é do reino de Deus. Então, reino de Deus, nós já o entendemos que é um estado consciencial harmonizado com as leis divinas.
Então, enquanto nós não fizermos esse processo de harmonização do nosso ser espiritual com as leis divinas, não estaremos no reino de Deus. Então, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, ou reino, sinônimos, há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. Mas ele não disse que era no planeta Terra ou em outros planetas, é o mundo íntimo de cada um de nós. Porque aqueles valores, aquelas crenças que eram professadas na época que Jesus veio à Terra, realmente daquele contexto não era Jesus. Porque Jesus veio viver conosco o que era ser do reino de Deus. Então, é esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, né? Jesus disse, olha, meu reino não é desse mundo, mas onde aqueles que observam os mandamentos de Deus ou suas leis estarão. Esse é o mundo, esse é o reino de Jesus. E é aqui que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. É muito importante nós fazermos uma compreensão sobre o nosso estado íntimo. O que nós estamos querendo para nós. E percebermos que as nossas ações vão ao encontro daquilo que eu desejo para mim. Se este mundo de iniquidades já não nos compõe, se nós já somos aqueles espíritos algo valorosos para lutarmos conosco mesmo nas nossas imperfeições, e que as nossas metas existenciais, os nossos objetivos reencarnatórios sejam a experiência da lei de Deus, nós estamos a caminho do reino de Deus, que Jesus veio trazer à Terra. Então, todo cristão crê, pois forçosamente, na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Então, nós trazemos uma ideia vaga e intuitiva de que existe uma vida futura, mas estamos ainda atrelados a conceitos atávicos que impregnaram o nosso pensamento de falsas crenças, como as questões: para onde vou quando desencarnar? Será que voltarei mesmo? Mesmo dentro dos nossos trabalhadores espíritas, nós vemos que isso é um conceito intelectual. Por que é intelectual? Porque temos pavor da desencarnação, temos resistência em voltar à Terra, relutamos em aceitar as adversidades do caminho, os obstáculos pedregosos. Então, enquanto isso estiver em nós, ainda não cremos na vida futura. E nesse capítulo do Evangelho, Jesus diz que precisaria ser o alvo de todos os homens da terra. Por isso que o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo é o segundo, porque ele vai abrir um conceito absolutamente inusitado para todos nós. Que sem essa experiência da vida futura, o espírito não caminha, o horizonte dele se fecha no aqui e agora. Motivo pelo qual os suicídios aumentaram sobremaneira. Motivo pelo qual o abandono dos compromissos estão superlativos. Onde escolhemos o painel das ilusões, das fugas espetaculares através dos vícios. Porque não sentimos que há vida para nós. Que a vida é um ato contínuo, que não sofre solução de continuidade e que nas inúmeras existências nós vamos arcando com a consequência dos nossos atos. Então, o reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos nós já compreendemos.
porque o reino de Jesus é o reino de Deus. Então, ainda voltando no capítulo das bem-aventuranças, nós vamos entender na justiça das aflições porque dificilmente se reconhece a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Esse é o pensamento materialista, de que eu comecei a existir agora e terminarei de existir amanhã, e onde a minha vida passou apenas a ser uma existência, sem a robustez da vida pujante que nós viemos realizar juntos. Então, é uma vida, para quem não sente a vida do espírito, a vida futura, ele não sente-se como espírito, e por certo, esse ciclo evolutivo não é ainda tocado no seu coração, esses espíritos vivem o eterno sofrer, porque não sabem nem o que fazem, nem por que fazem, nem por que aqui estão, e nem para onde irão. Olha o estado que ainda tem na humanidade da Terra, e são centenas de milhões de espíritos que estagiam ainda nesse automatismo instintivo de sobrevivência. Porque se nós nascemos, procriamos, comemos, dormimos, bebemos e morremos, isto os animais fazem muito melhor do que os humanos quando não há interferência dos humanos, porque eles são regidos por instintos sábios. Mas ao espírito é reservado tarefas sublimes de evolução. E quando a nossa existência na Terra não tem objetivos nobres, nós sucumbiremos no entendimento da vida em si mesma e nos deixamos arrastar pelas más paixões que neste momento do planeta tomaram conta das mentes pueris e imaturos espíritos. O painel dos arrastamentos, das sensações exuberantes, para que estes estímulos muito fortes possam fazer algum sentido na minha vida. Mas tendo terminado o estímulo, nada mais me restou. Então, o reino de Deus, que vem o Jesus nos mostrar, que reino era esse? Que não é desta paisagem do mundo em que vivemos, mas daquilo que nós já podemos trazer no nosso mundo íntimo e fazer materializado no mundo externo. Porque tudo aquilo que nós construímos na intimidade do nosso ser se concretiza, porque essa é a destinação do espírito. Materializar no mundo as suas construções morais, assim como os espíritos co-criadores que assessoram Jesus na manutenção desse planeta também o fazem, concretizam na matéria os sentimentos superlativos que já estão nas suas consciências. Guardadas as devidas proporções, vamos trazer para nós no nosso dia a dia. Que mundo eu construo dentro do meu lar? Que mundo que é este? É este mundo que eu quero viver? Neste que eu edifico na minha convivência familiar? Quantos vivem sozinhos porque não conseguiram desenvolver agregação para mudanças profundas da sua personalidade? Quantos vivem em pequenos grupos familiares, mas não interagem com ninguém, não se relacionam? É este mundo que eu quero para mim? Porque o mundo lá fora é o mundo formado pelo mundo íntimo de cada um de nós. E o primeiro reduto, a primeira célula de manifestação do espírito se chama lar, família. É ali que nós criamos o mundo
que vamos reproduzir na vida social. Eu levo para o mundo lá fora aquele mundo íntimo que me foi construído naquele ambiente. Então, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele disse, o meu reino é o reino de Deus. E o reino de Deus é para ser implantado agora em nós, que é um estado de harmonia com leis. E estas leis nos direcionam ao amor, ao perdão, à solidariedade, à compaixão, à legítima fraternidade. Esse é o reino. Não é um reino de dor e sofrimento, porque a dor é a força contrária que nós fazemos para resistir ao bem. Quando nós cedemos à força contrária para resistir ao bem, não há mais dor, há fluxo divino me conduzindo. Há experiências redentoras sendo esculpidas nos meus sentimentos. E é nisso que nós estamos falando para um tempo de regeneração. Que o reino de Deus seja em nós construído agora. Vamos refletir. Como é importante para nós nos libertarmos daqueles pensamentos equivocados quando nós estamos diante de algum desafio. Do pensamento equivocado de que aquilo veio para nos fazer sofrer, de que aquela circunstância ou situação está ali para nos sucumbir. E é exatamente o contrário. Na medida que nós vamos estruturando a nossa fé em Deus, na medida que nós vamos compreendendo cada vez mais profundamente que nós somos o templo de Deus, que Deus habita em nós e que nós estamos nele, nós vamos encarando tudo isso que a Célia falou de uma forma proveitosa para as nossas existências. Então, um texto intitulado Vida, de Emmanuel, num livro com o título Caridade, diz para nós que uma experiência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que sobre a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para adiante nas sendas evolutivas, ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Essa frase é realmente extraordinária, porque ela mostra a misericórdia de Deus para nós na forma de justiça. Ou seja, todas as vezes que nós estamos no reduto familiar, nós temos a oportunidade de conquistar, e isso é um privilégio para nós avançarmos, conquistar virtudes, conquistar valores, conquistar crescimento espiritual, desenvolver esse crescimento espiritual. Então, Deus, na sua infinita bondade, nos concede oportunidade, o privilégio de conquistar isso. E quando nós não aproveitamos, Ele nos dá a permissão. Olha que pensamento extraordinário. Nos dá a permissão de recapitular as próprias experiências. Então, se nós aproveitamos, a bênção divina nos permite avançar. Se não aproveitamos, a bênção divina permite recapitular. O que significa isso? Que todo o tempo todo, Deus em nós, Deus presente, Deus nos oportunizando e
E com isso, vamos avançando nesse amor que nós precisamos desenvolver por Deus nosso Pai. Então, nesse texto, Emmanuel traz um entendimento bem importante para nós do como fazer em circunstâncias que nos encontramos aflitos, para que essa aflição realmente seja amena e ao mesmo tempo proveitosa. Então ele diz assim: recebe a aflição e a dificuldade, aliviando aflições e dificuldades alheias. Olha a importância disso, porque é óbvio que Emmanuel, ele capta da mensagem do Cristo as ideias para desenvolver esses textos. Então, quando Jesus estava na cruz, passando todo aquele processo que nós conhecemos bem, e obviamente que o corpo naquela situação estava em profunda aflição, e nem poderia ser diferente, porque ele não derroga leis, o que ele faz? Ampara, socorre e alivia aquele que está na cruz com ele. Olha a importância disso, de compreendermos profundamente o que isso significa. Diante de qualquer momento na nossa vida em que nos sentimos aflitos, é necessário que nós busquemos alguém para aliviar a sua aflição. Porque todas as vezes que nós saímos de nós mesmos para buscar alguém e auxiliar, além de nós sairmos daquele torvelinho das ideias contrárias ao bem, de que somos vítimas, de que não merecíamos aquela circunstância ou situação, além de nós sairmos daquele pensamento circular, que muitas vezes não conseguimos achar uma saída, encontrar um caminho para nos libertarmos daquela aflição, na hora que nós buscamos alguém para auxiliar, esse ciclo vicioso quebra. Porque saindo de nós mesmos para auxiliar o próximo, é como se nós estivéssemos numa planície, precisando enxergar de mais alto, de um ponto mais alto, e imediatamente nós encontrássemos uma montanha e subíssemos. E aí, subindo, podemos olhar para o horizonte, para a planície, e encontrar soluções que antes não víamos, por estarmos numa posição horizontal. Então, muitas vezes, a solução para as nossas aflições, elas estão num patamar, num plano superior da qual nos encontramos. E é necessário subir. E às vezes, nós não sabemos como é esse processo de nos elevar. E sem nenhuma sombra de dúvida, esse processo é buscar alguém que esteja na mesma situação que eu, ou numa situação ainda pior, onde eu possa contribuir. É esse processo que nos eleva. E saindo do patamar que nós nos encontramos, aí sim, soluções inesperadas surgem, porque passamos a ter uma visão não acanhada da situação que estamos vivendo. Olha a importância dessa frase que Emmanuel traz para nós. Então ele continua:
recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio, auxiliando. Roga socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfruta simplesmente um dia curto no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Olha que extraordinária essa frase que ele nos traz, quão consoladora é essa frase. Uma justiça perfeita num contexto de amor sem fim, de Deus por nós. E mergulhar o pensamento nessa ideia de que muitas vezes nos encontramos num processo espiritual de profundo comodismo. Nós nos encontramos numa situação da nossa vida, num marasmo total, em que muitas vezes não vemos mais nem alegria em nada, nem graça em coisa alguma. E aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos conduz a um desafio. E naquele momento do desafio, nós nos debatemos. Nós, para sairmos daquela situação, temos que buscar um horizonte mais amplo, diferente daquele que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que, quando nós compreendemos as dificuldades que nos chegam, é que nós saímos do patamar que nos encontramos. Então, nós vamos ver cenas extraordinárias daqueles espíritos que já compreenderam isso, que vão nos mostrar as ideias extraordinárias disso que nós estamos falando. Então, aqueles espíritos que aproveitam os momentos de desafio para confirmar na sua intimidade a fé que já estruturaram em si. E na hora do testemunho, em que nós somos capazes de testemunhar a fé verdadeira e não tombar no desespero, e não ceder àqueles momentos que muitas vezes nós nascemos para superá-los, há espíritos que vão viver na Terra um momento de extremada dor num determinado tempo da sua vida. Há espíritos que precisam passar pela perda de vários entes familiares ao mesmo tempo. E isso é uma experiência muito dolorosa, mas se soubermos aproveitar, pode nos enriquecer para sempre, pode permitir que possamos desenvolver para toda a eternidade o entendimento do que seja a vida eterna, do que seja a vida futura, porque quantos de nós em momentos passados, em outras existências, ante as situações como essas, nos suicidamos por não suportar um momento como esse. E muitas vezes nos entregamos a esse estado de perturbação por acreditar que ao fazer esse ato criminoso contra nós mesmos, vamos estar com aqueles que se foram, sem nos perceber que esse ato nos distanciará deles
por muitos e muitos e milhares de séculos. Então, esse momento é o momento na Terra de nós desenvolvermos a nossa fé e confiarmos na bondade de Deus para nós. Às vezes viemos aqui só para superar momentos como esse e introduzir nos nossos espíritos valores de vida eterna e de confiança em Deus. Vamos fazer a prece. Nesse momento, amigos, em que o Brasil vive uma dificuldade extremada, em que a pandemia se descontrola, fruto de novo, outra vez, uma vez mais, da nossa indisciplina, das dificuldades que temos de seguir regras, de colaborarmos uns com os outros e, obviamente, também em função de atitudes não tomadas por aqueles que são responsáveis por todos nós pela pátria, né? Nesse momento em que vivemos essa situação, nós somos muito necessitados da prece e do passe. Então, por um mês, nós, após terminarmos o Evangelho, a partir de hoje, nós vamos fazer uma prece direcionando-a para que todos nós possamos tomar o passe espiritual, que nos será dado por aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa reencarnação. E esses espíritos, eles são ligados a espíritos também de ordem muito superior. Então, a partir de hoje, ao fazermos a prece, nós vamos convidar a todos que possam colocar uma jarra de água e colocar sobre uma mesa essa jarra, num lugar bem arejado, e essa água será então fluidificada por esses espíritos, e nós e nossa família devemos tomar essa água durante o dia para nos fortalecer com esses elementos fluídicos espirituais que ali serão derramados por esses espíritos que conhecem as nossas necessidades físicas e espirituais. E com isso vamos desenvolvendo também um hábito espiritual de fluidificar a água. Nós mesmos podemos, se estivermos neste dia harmonizados, com o pensamento confiante, se nós estivermos com o pensamento repleto de fé, de esperança, podemos igualmente contribuir com o nosso ectoplasma na fluidificação dessa água. Caso contrário, deixemos que os espíritos façam isso sem a nossa presença, se nós não estivermos em condição. E com isso, nós vamos iniciar a nossa prece com essa finalidade. E depois, então, vamos orar pelos doentes e, no final, pelo Brasil, como sempre temos feito. Então, vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e buscar o seu olhar doce e misericordioso, a nos envolver nesse instante junto daqueles espíritos que nos honram com a sua presença todos os dias da nossa vida na Terra, a nos proteger e amparar. Que nesse instante em que nos recolhemos nesta prece, vamos sentindo a presença amorosa
desses espíritos que estendem suas mãos generosas e luminosas sobre nós, derramando sobre cada um de nós os eflúvios mais salutares, mais harmonizados, a nos envolver, a penetrar profundamente no nosso corpo físico, alcançando o perispírito e a essência do espírito que somos. E nestas vibrações luminosas que nos sentimos mergulhados, vamos respirando profundamente esses eflúvios tão salutares, recolhidos da natureza, dos elementos mais puros, do solo, das árvores, dos animais silvestres, da brisa suave, dos raios do sol, das energias revigorantes do oceano, e vamos sentindo que estas vibrações nos alcançam no íntimo, nos recompondo profundamente, inalando destas substâncias tão etéreas e saudáveis. Vamos energizando nossos pulmões, nosso coração, os órgãos vitais e o nosso cérebro. E com isso, Senhor, nos entregarmos a estes espíritos que nos amam, que eles possam nos fortalecer, para que o dia de hoje seja luminoso para todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, pela presença generosa de vocês em nossas vidas. E nesse instante, Senhor, queremos rogar também pelos nossos irmãos hospitalizados, aqueles que se encontram também nas enfermarias e nos lares, necessitados de amparo, de bom ânimo e de esperança. Que igualmente eles possam ser visitados por esta equipe socorrista e receberem de tudo aquilo que se encontram necessitados nesta hora. E rogamos também, Senhor, pelo nosso país, pelo Brasil, que há de ser a pátria do Evangelho, quando todos nós estivermos dispostos a nos tornarmos cristãos, a servir o nosso próximo com o que temos de melhor, a operarmos nas nossas atividades com seriedade, com honestidade, com respeito a todos os nossos semelhantes, a todos aqueles que nos cercam. E assim, Jesus, nós te agradecemos pelo amparo generoso deste dia. Fortalece-nos e ampara-nos hoje e sempre, que assim seja.